Professor João, por que tanta polêmica em torno do uso das células tronco embrionárias? Bom, por três razões principais, a meu ver. A primeira, por desconhecimento. Nós vivemos num país onde aproximadamente 40% da população é analfabeta, a média nacional. Vivemos num país onde o nível de escolaridade da população também é ainda muito baixo. E para lidar com um assunto dessa natureza é preciso esclarecimento, é preciso fundamentação, é preciso posicionamento político-ético, etc. A outra razão é por preconceito, principalmente preconceito religioso. As religiões, de um modo geral, elas não tentam esclarecer os seus adeptos. Elas tentam fazer com que seus adeptos vejam o mundo, interpretem o mundo pela ótica dos dogmas. Então isso não esclarece e isso dificulta sensivelmente a compreensão sobre um problema desta magnitude. E o terceiro e último motivo, a meu ver, é receio. Nós temos, de um modo geral, o hábito de ter receio sobre aquilo que nós desconhecemos. E a mídia, que tem um papel muito importante no esclarecimento público dessa questão, ela trata essa questão com sensacionalismo, dificultando, distanciando a população em geral da real condição de esclarecimento sobre esse assunto. Qual o seu posicionamento pessoal e profissional em relação a esse assunto tão polêmico? Bom, a primeira posição que eu tenho preocupação em dizer é que eu evito, pessoalmente, uma discussão mediante o posicionamento contra ou a favor. Por quê? É uma posição que não esclarece, como eu disse na primeira questão, e também não resolve a fundamentação necessária para um posicionamento esclarecedor sobre a questão. Então veja, o meu posicionamento pessoal é que se abra a discussão de forma ampla e com uma fundamentação de base ética. Se nós formos por aí, então nós teremos bastante fundamentação, bastante elementos para esclarecermos e darmos elementos para que a população, de um modo geral, ela possa ter um posicionamento adequado e substancial. Então, o posicionamento ético requer o retorno a um debate bastante amplo e aprofundado das questões ligadas aos valores. Por exemplo, as pesquisas com as células-tronco, elas são necessárias por quê, para quê e para quem. Então, um princípio que é fundamental na questão ética é nós discutirmos que a tecnologia é necessária, mas será que todas as classes sociais têm, de forma igual ou pelo menos de uma forma equitativa, acesso aos bens tecnológicos? Essa é uma questão. Depois, as células-tronco, elas vão servir para resolver os problemas de que ordem? Que limites eu posso impor como representante da população? E para isso a população precisa ser muito bem preparada, muito bem esclarecida. Que limites eu tenho a impor, se é que eu tenho que impor limites à tecnologia, à ciência, à educação, às pesquisas, aos próprios cientistas e assim por diante. Então, o referencial ético numa questão como essa, que envolve valores ligados à vida, valores ligados às classes sociais, valores ligados ao embate com as questões da tecnologia, valores ligados ao conhecimento, ao relacionamento humano. Então, eu acho que sem base ética, uma base ética que possa atingir a população
e não a população dizendo se é contra ou a favor, se sim ou não, como de um modo geral a mídia tem questionado. Então esse questionamento deve ser feito a partir de um aprofundamento ético sobre o problema em pauta.